Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a diferença entre alimentação saudável e sustentável. Então hoje em dia é muito comum a gente pensar numa alimentação saudável. O que é que seria isso? Seria um plano alimentar, uma dieta que iria suprir as necessidades do nosso organismo em nutrientes, em macronutrientes, calorias, carboidratos e gorduras, e em micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, se eu estou aí suprindo essas necessidades, se eu tenho aí uma prevenção de doenças ou um tratamento também através da alimentação, eu teria uma alimentação saudável. Uma alimentação sustentável seria aquela que iria reduzir ao máximo possível qualquer dano que a produção, a cadeia alimentar poderia causar no planeta. Então, não necessariamente uma alimentação que ela é saudável para o seu organismo, ela está sendo sustentável. E como é que a gente pode pensar em alimentação sustentável? Então, o primeiro ponto é pensar na cadeia de produção do alimento. Então, quem plantou esse alimento? Onde foi plantado? Qual foi a forma de transporte? Onde ele está sendo vendido? Quando a gente pensa nessa cadeia de alimentação, por que muitas vezes a gente esquece que existe uma produção e uma sazonalidade de alguns alimentos e a gente simplesmente escolhe o que a gente quer comer? Então, não necessariamente essa seria a forma mais sustentável de se alimentar. Então, quando você pensa, por exemplo, nas frutas, legumes e verduras, naturalmente, cada um vai ter uma sazonalidade. Então, é muito importante a gente pensar o que é que está sendo produzido pela terra no momento. Essa seria a escolha mais sustentável para ser consumida. Quando eu penso em um alimento que está sendo produzido fora da sua safra, muito provavelmente ele vai ser menos sustentável do que aquele alimento que ele é produzido na sua safra. Não tem como falar de sustentabilidade e não falar do consumo de carne, né? Quando a gente pensa em uma alimentação sustentável, que iria gerar aí menos danos para o planeta, quando eu preciso de um pasto para alimentação de bois, de porcos, de galinhas, eu vou utilizar uma quantidade, uma terra muito maior do que se eu fosse produzir diretamente alimentos de origem vegetal. Então, o consumo de animais é algo que é insustentável nos próximos anos, não por uma questão ética ou porque eu acho que os animais são sencientes e não deveriam morrer, mas por uma questão de sustentabilidade e de meio ambiente para o planeta. Então, reduzir o consumo de carne é uma escolha inteligente para que a gente possa preservar melhor o nosso planeta. Além disso, o consumo de água também é muito maior para a produção de alimentos de origem animal do que alimentos de origem vegetal. Outro ponto também importante falar é a emissão de gases do efeito estufa, que a gente vai ter uma maior emissão pela questão industrial e também pela questão do pasto do que se a gente estivesse diretamente consumindo alimentos de origem vegetal. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que não necessariamente um alimento que ele vai ser saudável, ele vai ser sustentável também, mas a gente pode unir as duas coisas. A gente pode ter alimentos saudáveis e sustentáveis, que essa seria a melhor alternativa. Então, como é que eu posso pensar em sustentabilidade e algo que seja saudável para mim também? Então, consumir alimentos da sua região, aumentar o consumo de alimentos em feiras orgânicas, né? Conhecer empreendimentos locais, tentar consumir o mínimo de industrializados possível, pensar também quais são as embalagens que eu tenho consumido e que eu tenho utilizado, os meios de transporte que aquele alimento precisou para chegar até o meu prato. Será que foi de uma forma sustentável ou se não foi? Então são vários pontos, gente. Na verdade, tudo que a gente consome além de alimentos pode ser mais sustentáveis ou não. E a alimentação é algo que a gente tem que consumir com certa frequência. Então é um ponto que a gente pode sempre estar melhorando quando a gente pensa em sustentabilidade. E aí, você acha que dá para fazer uma alimentação saudável e sustentável? Na verdade, a gente não precisa da noite para o dia mudar completamente, mas ir pensando quais são esses pequenos detalhes e essas pequenas mudanças que a gente consegue colocar em prática no dia a dia. Coloca aqui nos comentários o que é que você faz no seu dia a dia para ter uma alimentação mais sustentável. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha para alguém que possa se interessar, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para os nossos próximos vídeos.